Sejam muito bem-vindos ao consultório do Porto Canal. O seu programa de saúde começa agora. Vamos falar de um tema importante nesta primeira parte. Vamos falar de depressão e suicídio. Vamos perceber de que forma é que podemos considerar aqui uma causa e efeito entre as duas situações. Para isso é meu convidado aqui em estúdio o professor Dr. Ivandro Soares Monteiro. É psicólogo clínico, é também psicoterapeuta. Olha, eu acabava de dizer. Sr. Professor, muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Muito obrigada por estar connosco aqui em direto, a tratar de um tema que é muito sensível, digamos assim. Quando falamos de suicídio, estamos a falar de algo com que as pessoas naturalmente não sabem lidar de uma forma fácil, obviamente. Em primeiro lugar, boa tarde, é um prazer estar aqui. De facto, falar em suicídio é falar de um momento de crise em que a pessoa está com uma dor avassaladora e com essa dor avassaladora ela pensa que não tem saída e com um momento tão tenso desses nós estamos sempre a falar de um quadro clínico que é a depressão e, portanto, o suicídio é quase que o grau máximo da depressão. Era o que eu ia dizer, é quase o extremo, portanto, máximo. Portanto, não há... A depressão vive sem o suicídio não consegue viver sem a depressão, podemos dizer assim? Sim, porque o suicídio é sempre um limite. Um ato exagerado, numa fase de crise, que é sempre temporária e que se essa crise não existisse e se essa dor avassaladora não existisse, a pessoa não iria cometer esse ato. Vamos já aprofundar então o tema de hoje, depressão e suicídio nesta primeira parte, uma realidade que infelizmente atinge muitos e muitos portugueses. Vamos também dar conta de alguns dos números então das taxas de suicídio um pouco pela Europa e também no nosso país. Adianto-lhe já que na segunda parte pode participar em direto, como é habitual no nosso programa, tirar aqui as suas dúvidas. Hoje a especialidade é podologia com a doutora Patrícia Gomes. Não perca então esta oportunidade de conhecer melhor os seus pés, tirar aqui algumas dúvidas. Já sabe que pode fazê-lo através do número de telefone 229538525. Se preferir, escreva-nos para consultório@portocanal.pt. Dito isto, vamos então agora sim perceber melhor. Professor, vamos começar por perceber o que é uma depressão. Acho que os portugueses estão cada vez mais próximos, infelizmente, desta realidade. Temos sempre alguém na família ou alguém que nos é próximo, infelizmente, hoje em dia, com a chamada depressão. No entanto, ainda há alguma confusão entre o estar triste. Nós às vezes usamos uma expressão, se calhar vulgarizamos a expressão estou deprimida. Sim, é verdade. Não é? E se calhar tornamos-la vulgar, mas a verdade é que a depressão é uma patologia e não estamos todos doentes, não é? Podemos ter momentos de tristeza, o que é diferente de estar doente. Ou seja, a alegria e a tristeza são dois estados emocionais perfeitamente normais. Nós precisamos da tristeza para sentir e saber o que é felicidade. E vice-versa. Se nós não sentíssemos a alegria ou a felicidade, nós não iríamos conseguir perceber o que é a tristeza. Sim. E, portanto, a tristeza fora de controle é que começa a ser um quadro clínico, que é quando nós já não somos capazes de perceber que o momento tem que fluir e a emoção, começando a ficar rígida, começa a tornar-se um quadro clínico. Portanto, se eu tenho a tristeza rígida, começo a desenvolver sintomatologia depressiva. Se eu tenho, por exemplo, preocupações constantes e rígidas, eu começo a ter perturbações de ansiedade. Se eu tenho preocupações, ou melhor dizendo, se eu tenho medos específicos e eles não fluem, eu começo a ter fobias. Portanto, tudo que tem a ver com a rigidez emocional e o nosso funcionamento inflexível está sempre associado a um quadro clínico. Quando fala em fobias, ansiedade, medos, são, imagino que perturbações do sono, são sintomas de depressão ou podem viver também isolados da doença? É difícil viver isolados da doença. Portanto, muitas vezes o doente, quando vem à consulta, ele descreve uma série de sintomas e pensa que são vários problemas e, portanto, eu já não sou o mesmo, já não consigo comer, o meu apetite alterou-se, eu já não consigo dormir em condições, eu já não consigo estar com as pessoas, não consigo socializar, já não consigo trabalhar em condições e começa a descrever um conjunto de sintomas que na organização pessoal muitas vezes é interpretado como sintomas diferentes, como se fossem muitos problemas, mas aquilo é uma manifestação dos sintomas ligados a uma causa, a um quadro clínico. E, portanto, a pessoa quanto mais
conseguir organizar essa sintomatologia clínica dentro de um quadro, portanto, dentro de um diagnóstico, mais vamos conseguir simplificar a visão desse momento e conseguir sair dele. Portanto, e é esse o trabalho que muitas vezes a pessoa vai procurar quando procura a psicologia, a psiquiatria. Mas quando procura a psicologia ou a psiquiatria, já é um bom sinal. É um O problema, diria eu, o professor é que, obviamente, é que é especialista nesta área, é que há uma imensa população que tem estes sintomas, até pela situação socioeconómica que se vive no nosso país, por exemplo, que vivem estes dramas diariamente e que deixam andar, porque acham que... Esse é um fator, ou seja, ainda bem que aborda isso, porquê? Porque nós encontramos de uma forma muito frequente aquele tipo de pessoa que se acomoda a viver naquele estado de alma. E que já acha que já é normal. Faz parte da vida, e que é uma cruz, quase me permite a expressão. O fado, a cruz, o nosso fado português, a cruz que tem que carregar. Isto não tem que ser assim, pois não, professor? Não. Toda a gente tem direito a ser feliz. Com mais, menos dinheiro, com mais... Até podemos dizer, toda a gente tem o direito a estar feliz, porque a felicidade é um estado. Lá está. Nós não vamos ser felizes, não é uma coisa que se chega lá... Era muito bom, não é? E, portanto, agora já estamos felizes, não precisamos fazer mais nada. Não. A parte melhor da felicidade é que ela é volátil. E isso faz com que nós queiramos repetir aqueles momentos. É um pouco à semelhança do nosso prato favorito. O nosso prato favorito é bom porque ele termina. Se o nosso prato favorito deixava de ser o favorito. Exatamente, quer dizer, ao pequeno almoço, ao jantar, ao lanche, quer dizer, chega a uma altura, quer dizer, tirem-me isto da frente, portanto, isto já não dá para mim. Aí é que está a parte mais interessante da nossa vida, é que nós temos que perceber que é na flexibilidade, na forma como nós conseguimos quase dançar de acordo com a música que toca, que nós vamos conseguir que o nosso funcionamento biológico, psicológico e social se adapte à realidade que nós temos. E quer queiramos, quer não, o mundo vai nos trazer adversidades, o mundo vai nos trazer agressões, entre aspas. E o de hoje em dia mais ainda, não é? Parece que entramos num ritmo alucinante. Sim, sim, e quando nós temos este tipo de situações na nossa vida, nós trazemos uma bagagem connosco, que faz parte da nossa vida, temos aqui a componente genética, que é um contributo de base. De base mas, e com algum peso. Sim, mas é mais pesado, ou seja, quando nós falamos de contributo de base, dessa parte mais genética, é aquilo que, de um ponto de vista científico, se fala da filogénese. Sim. E, de um ponto de vista da experiência, que é a ontogénese, esse é o contributo que a vida nos dá. E, portanto, quando nós estamos a falar com alguém com 35, com 40 anos, esse alguém já tem uma história de 35 ou 40 anos de vida, cujos pensamentos, emoções, experiências e comportamentos começou a determinar aquelas características e aquela maneira de ser. E, portanto, quando nós somos um somatório dos nossos anos, digamos assim, das nossas experiências. Por um lado, sim, mas é a combinação entre esse somatório, essa experiência anterior, com aquilo que nos acontece neste momento. Neste momento, como no aqui e no agora. Portanto, a depressão não é ao calhas. É bom que as pessoas percebam isto, que a depressão não é ao calhas. Ninguém deprime porque calhou. Há uma combinação de variáveis entre aquilo que vem de nós, que são as nossas características, combinadas com aquela situação atual, que tem a ver essencialmente com o ambiente em que nós estamos, os contextos em que nós estamos, por regra com as pessoas que estão à nossa volta, que nos desequilibra naquele momento, e é por isso que nós desenvolvemos crise. E, portanto, a crise é uma fase temporária que provoca um abalo no nosso equilíbrio, que, dependendo do tipo de sintomatologia desenvolvida nesse abalo, pode desenvolver um quadro clínico. E é por isso que nós, nestas áreas, e quando uma pessoa procura ajuda, nós temos aqui uma avaliação daquilo que são as vulnerabilidades individuais com as características atuais. E quando eu combino essas vulnerabilidades individuais com as características atuais, eu vou conseguir perceber porque é que surgiu a depressão, porque é que surgiu aquele quadro clínico. Porque se fosse a situação atual a justificar a depressão, toda a gente deprimia com aquela realidade. E nós sabemos que há pessoas, não é? Que vivem as mesmas situações e têm conseguem passar em frente. É verdade. E, portanto, o que é que justifica? É curioso, mesmo dentro da mesma família, por exemplo, não é? Como é que se justifica a separação de uns pais? Para uns irmãos é traumatizante, para outros lidam de outra maneira. Exatamente. Imagino eu, situações deste género. É muito curioso, não é? Quer dizer que nós realmente nascemos
Com essa quase que combinação. E a parte importante disto é que nesses ambientes familiares dita-nos uma regra das perturbações emocionais. São quase sempre as pessoas emocionalmente próximas que nos criam essas vulnerabilidades ou que nos provocam essas tensões. Não é o desconhecido no meio da rua que me chama um nome que me vai desequilibrar. Certo. É provavelmente a pessoa que tem um significado muito importante para mim, que se o fizer, destabiliza-me. Vai deixar marca. Não é? E, portanto, nós temos que perceber que são sempre os contextos interpessoais, com as pessoas que estão à nossa volta, nos contextos em que nós estamos, que pode desenvolver sintomatologia clínica. E depois, dependendo da nossa ação ou da nossa reação àquelas características e àquele contexto, vai facilitar ou não a resiliência, que é a resistência àquele momento, ou a vulnerabilidade ao quadro clínico. E depois passamos a ficar deprimidos. Podemos todos ter uma depressão ou, de facto, aquela componente com que nascemos, há uma predisposição genética, digamos assim, para sermos mais deprimidos ou não? O que se sabe no âmbito das investigações nestas áreas, a componente genética conta, tem um peso, mas não justifica tudo. Portanto, eu posso ter vamos imaginar que, e pegando num quadro dramático, que é, por exemplo, a esquizofrenia. Sim. Se eu tiver uma predisposição genética para a esquizofrenia, mas se eu não tiver um contexto, umas experiências de vida, um ambiente em que me desenvolvi, um conjunto de experiências atuais que me facilite a expressão desse código genético, eu provavelmente não desenvolvo a esquizofrenia. Eu posso desenvolver um quadro esquizoide, uma personalidade assim um bocado diferente, não é? Mas, quer dizer, eu funciono, eu vou estando no meu canto, vou estando interativo ainda no mundo. Agora, quando nós temos essa predisposição, mas acabamos por estar dentro de um contexto de crescimento, essencialmente, porque a primeira arena que nos cria vulnerabilidades é o sistema familiar ou as pessoas que nos cuidam. Quando ainda somos bem pequeninos. Quando somos bem pequeninos. Isso é uma mensagem muito importante. Para os pais de hoje, os nossos filhos absorvem tudo desde muito pequeninos. Esponjas autênticas. Esponjas autênticas. Nós muitas vezes não temos essa noção e achamos que uma outra discussão, por exemplo, ou uma outra situação, eles não deixam escapar nada e aquilo vai criando também a personalidade deles, não é? Certo. Há uma responsabilidade muito grande para nós pais, não sei se o seu professor é pai. Sim, sou pai. Também é, mas nós temos uma responsabilidade muito maior, às vezes. O professor sabe, obviamente, porque é a sua área, claro. Mas os pais que nos ouvem, não é só alimentar, levá-los às... Há todo um comportamento... Não, porque isso são tarefas de educação. Ou seja, isso não faz de mim um bom pai só pelo facto de eu dar as componentes materiais ou físicas. Há uma responsabilidade muito acrescida na construção da personalidade. A parte mais importante que todos nós temos que nos lembrar é que o mais importante da vida é aquilo que não se compra nem se vende, que são os sentimentos, são os afetos. E os afetos é algo que eu tenho que estar disponível para dar, tenho que aceitar receber, porque também há aquele tipo de pessoa que não aceita receber, não é? E nós temos que combinar entre aquilo que damos e aquilo que recebemos e fazer um esforço de alimentar esse lado. A afetividade é a forma como nós conseguimos abalar um sistema ou proteger um sistema. A nossa personalidade é um conjunto de memórias, portanto, nós estamos hoje aqui a falar, com as nossas idades, nós temos uma bagagem de experiências que determina as nossas interpretações, as nossas percepções do mundo, os nossos valores, as nossas crenças, mas quando nós, por regra, desenvolvemos perturbações clínicas, nós estamos a colocar-nos numa posição que estamos um pouco a permitir que essa situação se volte a repetir se eu não tenho consciência disso. Portanto, a primeira depressão abre a porta para a segunda depressão abre a porta para a terceira e ao fim de 4 ou 5 depressões, por regra, eu vou ter a próxima, mesmo que ainda não saiba quando. E por isso que é nos primeiros sinais que a pessoa não pode compactuar com isso. Portanto, se eu tenho sintomatologia clínica, e o problema é que nós também temos... Mas ainda há preconceito em assumir que... Há bastante preconceito. O problema é que, como não é uma ferida que se vê,
Lá está, não é? obviamente. Não está Se visível. tivesse exposta, a gente tinha que a tratar. Exatamente, não é? E depois, para além disso, temos ainda um padrão social que o facto de aquele momento mais crítico passar, e sei lá, vamos de urgência para um hospital, ficamos num ataque de pânico em casa, por regra, qual é a resposta que o mundo à volta nos dá? Fazemos uns check-ups físicos, percebemos que não é causa orgânica, isso é da cabeça, portanto veja lá se tem calma e vai embora. Esquecemos que a cabeça faz parte de todo o resto, não é, professor? Quantas vezes a ausência de compreensão dos nossos sintomas... Os próprios médicos sim, ainda estão um pouco insensíveis a essa questão de que a saúde mental tem que fazer parte da saúde global. Felizmente, eu acho que cada vez mais estamos a ter uma comunidade médica que começa a perceber a importância da mente para a saúde física. E, felizmente, eu tenho a sorte de trabalhar com um conjunto significativo de médicos cuja filosofia e cuja interpretação de um estado clínico é muito mais do que aquele sintoma físico. E quando nós trabalhamos e conseguimos tratar de uma forma holística, ou seja, global, não é? Quando pegamos na pessoa no seu todo e não apenas no sintoma... Nem o dividimos, não é, em partes, nós não só tratamos a doença, tratamos também a pessoa. E isso é o fator mais importante. É que quando nós pegamos na pessoa, por regra, ela consegue aprender um pouco para o resto da vida dela. E essa é a vantagem da psicoterapia. Muitas vezes as pessoas têm aquela ideia, mas agora vou ficar a falar e isso... Eu recordo daquele tipo de pessoas mais tradicionais, não é? Então acha que isto de eu vir aqui e vou mandar assim uns bitites para o ar, vou falar assim umas coisas e isto vai resultar alguma coisa? Eu costumo dizer, quando perdemos a carteira, num shopping, o que for, o que é que acontece a seguir? Fica aflita. No momento em que encontra a carteira e percebe que não foi roubada, naquele momento as tripas vão abaixo e vêm acima. Mesmo. Que eu saiba, não tomou nenhuma medicação, ninguém lhe injetou nada, não lhe deram um comprimido, e essa reação é exclusiva sua. Não sou eu que vejo uma carteira no chão que vou ter essa reação. Portanto, a nossa percepção tem um impacto físico que está associado à qualidade emocional que a experiência tem para nós. E quanto mais eu consigo perceber que esta interação entre a nossa saúde física e a nossa saúde mental estão intrinsecamente ligadas, mais fácil vai ser eu procurar ajuda quando eu estiver no início da autoestrada da depressão. Portanto, a grande mensagem é essa, é que se tratem as depressões cedo, dessa forma podemos prevenir futuras depressões. Certíssimo. Como o professor disse, porque normalmente quando vem uma, depois vem outra, se a primeira ou as primeiras forem tratadas, estamos a prevenir o aparecimento de próximas depressões. É possível tratar a depressão, isso também é importante esclarecer as pessoas. A depressão é tratável. Devolver qualidade de vida às pessoas. Sei que a sua especialidade é psicologia. A psiquiatria pode entrar também aqui com fármacos, mas a psicoterapia é muito importante. De uma forma complementar até. Certo. Por regra, o que é que nós sabemos? Tudo o que é sintomatologia leve a moderada, por regra, a psicoterapia por si já consegue resolver e tratar o quadro clínico. A partir do momento que eu tenho sintomatologia moderada a grave ou grave, eu tenho que ter sempre um apoio do psiquiatra para trabalhar em conjunto. Mas com o grande objetivo de... E é uma muleta, a medicação e o trabalho do psiquiatra. Portanto, a parte boa é que quando nós temos uma visão global em que o psiquiatra sabe trabalhar comigo e eu sei trabalhar com ele, nós vamos conseguir fazer um trabalho muito mais eficaz para recuperar a pessoa e não apenas reduzir a sintomatologia clínica. Que é o que os medicamentos fazem, não é? Exatamente, é levantar o tapete, pôr os sintomas lá para baixo e depois pousa. Um dia é por isso que temos pessoas de 60 ou 70 anos que ainda continuam com um quadro clínico para aí dos 30 anos. É isso que temos que pôr um ponto final, insistir com que as pessoas Nós somos um dos países da União Europeia que mais consome antidepressivos. Isto não sei se não somos mesmo o número 1. Sim, era o que não queria, eu não quero também não quero arriscar, mas eu tenho quase a certeza, um estudo não queremos é que as pessoas pensem que o facto de estarem mal têm logo que recorrer à medicação. Esse é o grande erro. Porquê? Porque é mais realmente, fácil, professor. Sim, é mais fácil. Mas às vezes vou estar a vida inteira recorrentemente a ir a consumir os medicamentos. E ainda por cima não atingir aqueles momentos de felicidade que muitas vezes podemos ter. Vamos agora afastar-nos um pouco da depressão para falarmos do suicídio. Podemos então considerar o suicídio, digamos assim, como o risco
mais sério de quem sofre de uma depressão. Volto a perguntar-lhe se há uma predisposição para se cometer este tipo de ato. Fala-se muitas vezes na questão hereditária, também lhe pergunto se é realmente verdade ou não que podemos herdar esta tendência e, de facto, quem é o suicida? Que perfil têm estas pessoas? Quem são, professor? Em primeiro lugar, temos que clarificar que a depressão não é o suicídio não é uma predisposição genética. Portanto, isso nem gosto que nós possamos pensar isso, porque isso por um lado é quase que alimentar uma ideia de destino, de fatalismo, que estamos condenados só porque na nossa família houve esse tipo de situações. É muito mais o tipo de experiências acumuladas ao longo da vida que nos vulnerabiliza e essa vulnerabilidade, em combinação com a fase de crise que estamos a passar, e quais são as 4 grandes âncoras de crise que nós temos? Diga. Nós temos 4 grandes áreas críticas que são as chamadas áreas problema. Geralmente o que é que nos vulnerabiliza? São os lutos. Portanto, quando perdemos alguém, não é? Essas pessoas mexem e alteram, portanto, abrimos aqui uma brecha para termos um momento de crise e quando as pessoas muitas vezes estão em dependências grandes dessas pessoas, pensam que a vida não faz mais sentido. Isto acontece muito nos idosos, por exemplo. Eu ia dizer também nos pais que perdem filhos, por exemplo, nos pais, imagino. Exatamente, é outro fator de grande risco, não é? Porque não é normal perdermos os filhos. A ordem natural é o contrário. Exatamente. Portanto, esse é um fator de risco, de vulnerabilidade. Uma segunda âncora são as transições de papel, que é o que cada vez mais nós temos na sociedade. Que é o quê, professor? São as pessoas, por exemplo, estamos a viver com os pais e passamos a viver sozinhos, estamos a trabalhar e ficamos no desemprego, mudamos de terra, estamos solteiros e passamos a estar casados. Estamos, sim, há risco também. Desculpem, este tema não tem piada nenhuma, mas agora teve piada. Um solteiro que passa a casado e pensa, não sei como foi meter, vou pôr fim à minha vida porque o casamento é péssimo. Pois, o problema é que pode criar isso, porque viver a dois é diferente de namorar a dois. É verdade. Não é? É verdade, professor. E nós temos que ter a noção disto, quer dizer, não é a mesma coisa, quer dizer, um namoro muitas vezes acaba por ser mais interessante do que viver a tempo inteiro com alguém. E as pessoas têm que saber no que é que se estão a meter, não é? Muito bem. E é por isso que às tantas, o facto de não saberem onde é que se estão a meter, por isso é que nós temos a percentagem neste momento em Portugal de divórcios perto dos 70%. É uma loucura. Está nos 70%. Em 2014, bem, a antes o última divórcio estatística. que o suicídio. Eu agora estou a levar o tema um bocadinho para a brincadeira, que não devemos levar porque é um tema demasiado sério. A mim custa-me falar dele e talvez por isso eu hoje esteja a fugir um bocadinho para a brincadeira. Vamos ao terceiro, a terceira âncora. Disso, ainda bem que faz assim, porque o sentido do humor nas fases difíceis é o que nos protege da vulnerabilidade de termos um quadro clínico. Então, olha, estou a fugir pelo caminho certo. Está ótima. Estou a fazer Susana. o escape pelo lado certo. É verdade. Professor, a terceira âncora. A terceira, ainda há uma área dentro da transição que é muito frequente, que é quando a pessoa passa à reforma. Passa de trabalhador à reforma aos 65 anos. E sente provavelmente que já não dá contributo a nada, que já não tem o papel, não é? De muitas pessoas é a profissão. Exatamente, não é? E isto não está certo. Nós temos que ver a profissão como uma parte da nossa vida, um papel da nossa vida. Mas não pode ser o centro. Exclusivo. Não pode, claro. não pode. Não é? Aliás, quando nós muitas vezes falamos de suicídio, muitas vezes é precisamente o comportamento ou a resposta que as pessoas têm pela ausência de significado dos outros papéis que não existem. Não é? A mesma coisa quando muitas vezes somos pais e nos esquecemos de ser, por exemplo, marido e mulher. É um erro gravíssimo também. Claro, porque depois nós temos os filhos, entre aspas, emprestados durante 20 a 25 anos em nossa casa. Não diga isso. Não diga, não vamos pensar nisso já. Mas é verdade, pois eles voam, não é? E o casamento tem que ser alimentado, não é? Isso, os papéis de marido e mulher. Mas o maior orgulho que nós, enquanto pais, podemos ter é olhar um dia para a forma como ele voa e podemos dizer, olha que bem que ele voa, fui eu que eduquei, mas já não tenho nenhuma corrente aqui a segurar ou aprender, não é? É esta capacidade de nos libertarmos uns dos outros, de vivermos inteiros uns com os outros, que faz com que a pessoa escolha viver com o outro. É verdade. As relações que funcionam melhor são as relações independentes, são as relações que eu não estou preso. E, portanto, eu escolho estar com o outro. E que a tal afetividade que falou há pouco é que faz que as pessoas queiram estar. É a cola. É a cola, não é?
Eu também acho que sim. Deve-se apostar muito nessa afetividade, quer nas relações conjugais, quer nas relações com os filhos, porque devem estar connosco porque querem estar connosco, não é? E não por obrigação. E não por obrigação. Que isso é o que muitas vezes no nosso país, infelizmente, vejo muito. É verdade. É as pessoas irem picar ponto aos sistemas que estão instalados há anos e tem que ser assim porque tem que ser. E nem se questionam o porquê, não é? Porque é assim. E é por isso que depois temos, sei lá, o marido na casa da mulher ou nos sogros a dizer que já chega, vamos embora, e no dia seguinte faz-se o mesmo na casa dele, não é? É verdade, é verdade. Professor, vamos à terceira? Exato, Portanto, falamos dos lutos, falamos da transição, das transições de papel. A terceira são os conflitos interpessoais. Que podem implicar o quê? Os conflitos é nós termos um conflito em casa com um elemento da família, um filho, uma mulher, um marido, um pai, que são inevitáveis, não é? Não há famílias perfeitas, as famílias... O que mói é, ou seja, o estar bem não significa não ter problemas. Claro, é obviamente. Importantíssimo nós percebemos que estando equilibrados... Nem queremos transmitir aqui que temos não há ideais, não é? Uma pessoa que diga há 30 anos que a minha vida é fantástica e extraordinária, está a mentir. Ou então tem algum déficit intelectual. Exato, ou então tem algum déficit intelectual. E, portanto, nós temos os conflitos interpessoais, que pode ser também com uma chefia no trabalho, a pessoa não conseguir dialogar por causa do conflito, por causa das hierarquias, que muitas vezes existem, porque a hierarquia prende, a hierarquia inibe, não é? A mesma coisa quando eu tenho prisões emocionais, não é? As prisões emocionais também levam a isso. A pessoa não conseguir falar dos seus sentimentos porque o outro, sempre que eu falar nisso, vai julgar, vai criticar. Então a pessoa aprende a não falar. E quando nós temos um momento de mal-estar e não podemos partilhar a nossa dor ou o nosso mal-estar, quer dizer, nós começamos a ser aquilo que nós não somos, que é, eu sou isto, mas o que eu queria ser era aquilo. E a deixar cá para dentro. Não é? E começamos a implodir. Exatamente. E quanto mais eu sou isto e quero ser aquilo, mais isto estala, mais o verniz quebra, mais nós vamos ficar desequilibrados. E, portanto, é esta capacidade de nós desenvolvermos a nossa consciência em primeiro lugar. Porque antes de nós conseguirmos estar bem com os outros, temos que nos conhecer bem a nós próprios. Que é muito difícil. É tremendamente difícil. Porque o trabalho de nos conhecer a nós próprios, temos que pôr de lado, muitas vezes, o orgulho de aceitar que muitas vezes estamos errados. Porque estamos todos também, não é? Nós temos percepções e, portanto, a minha percepção é simplesmente diferente da sua, não é? E com as nossas diferentes percepções, a minha não é melhor nem pior que a sua. São só diferentes. E o problema é que, como nós não estamos a nossa cultura é uma cultura um pouco castradora. O facto extremamente. Um ponto, exato. Se me permite. Eu estou a ser simpático, não é? E, portanto, esta forma como nós acabamos por julgar o outro só porque pensa diferente de nós, dá cabo do equilíbrio emocional de cada um. É verdade, basta olhar para o mundo. Claro. Professor, vou ter que lhe pedir para acelerarmos um bocadinho. Acabei de saber que só temos 2 minutos. Ok. Falta-nos a última área. Falta-nos a última área e faltaria muita coisa ainda. Vamos ver se nos dão mais um bocadinho de tempo. A última área será... São os déficits interpessoais. É nós chegarmos a um contexto e percebemos que nos faltam competências para funcionar nesse contexto. Como por exemplo? Como por exemplo, aceitarmos um posto de trabalho que nesse posto de trabalho está-nos a faltar competências para funcionar de uma forma competente lá. E o facto de eu não conseguir desenvolver essas competências, o facto de eu esconder, o facto de eu não as ter, vai-me desenvolver sintomatologia clínica, vai-me desenvolver quadros clínicos e vai-me prejudicar esse meu funcionamento. O que depois pode-se traduzir, dependendo do grau de consciência, em muita sintomatologia física, a parte biológica. Quanto menos nós compreendemos a nossa vida, mais sintomas físicos existem. E depois traduz-se também na sintomatologia psicológica e funcional e social, que é a forma como nós funcionamos e socializamos e nos ligamos ao mundo. Portanto, quanto mais desequilibrados nós estamos nestas 3 áreas, biológica, social e psicológica, mais grave ou maior o grau de sintomatologia clínica que nós temos. Resta-nos 1 minuto, nem sei bem, tem aqui tantas questões, não sei o que é que será mais interessante perceber. Não podemos traçar um perfil, não podemos, infelizmente... Podemos, quer dizer, a parte do suicida, não é? O suicida tem um perfil no nosso país. Aliás, eu a propósito disso... Ai, o seu microfone, professor, agora é que foi. Veja lá se consegue pôr.
Muito bem. Não mexem mais nada. Está bom assim? Vamos lá ver. Está. O que é que trouxe, professor? O que é que eu trouxe? Trouxe precisamente o perfil do suicida em Portugal, que são os dados da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Sei que os homens têm mais tendência a suicida que as mulheres. Exato. E as mulheres têm a maior tentativa de suicídio. Que depois não são bem sucedidas. Mas isso tem a ver também com as características do género, ou seja, das questões do género. O homem, por regra, esconde os seus sentimentos e, portanto, ele deixa quase que encher todo aquele peso emocional ao ponto de a seguir cometer um ato suicida, enquanto que a mulher já tem muito maior facilidade em procurar ajuda, ou pelo menos em expor os seus sentimentos. É verdade que aquele, quando se diz se ameaça muito é porque não vai fazer. Isto é verdade ou não? Não. Temos que ter um comportamento muito prudente com esse tipo de situação. Muito bem. Porque quando a pessoa o faz, por um lado, se for verdade, nós estamos a perceber alguém que está a ter a coragem de o fazer. E, portanto, o facto de o fazer é alguém que está a pedir ajuda. E, portanto, eu nunca posso fazer de conta que não há um pedido de ajuda. Mas ao confirmar que não há. Considera estas pessoas egoístas? Não, eu acho que estas pessoas... Eu acho que é como a depressão, o comportamento suicida. Eu acho que as pessoas estão demasiado cansadas por terem sido fortes demais muito tempo. E desistem. E chega a uma altura e sentem que já não têm mais força para resistir. Então aí desistem, não é? E agora a mensagem que eu acho que é a mais importante é que o comportamento suicida é sempre uma solução definitiva para uma fase que é sempre temporária. Ninguém vive deprimido a vida inteira, ninguém tem uma perturbação deste género a vida inteira. Nós podemos atuar sobre ela. E a parte boa é que quando nós eliminamos o quadro clínico, a pessoa vai sentir um alívio e vai dizer, ainda bem que eu não cometi esse comportamento na altura. É essa a sua mensagem, portanto, quando a pessoa sente que tem, ou quando começa a perceber que tem alguma tendência suicida, deve pedir ajuda, professor? Deve pedir ajuda. Aliás, quando as pessoas sentem que têm uma vulnerabilidade para o comportamento suicida, devem até ter uma lista que é o Pacto Anti-Suicida, em que elas escrevem quando estão melhores ou quando estão bem, sabendo desse risco, escrevem num documento as pessoas que ela sente que podem ajudar, para que quando, naquele momento de crise em que ela já não está capaz de pensar em nada, ela pelo menos sabe, eu tenho uma folha qualquer, algures no meu cofre, que tenha ali qualquer que tenha lá um número de pessoas que eu posso ir buscar. E aquelas pessoas são muito importantes estarem preparadas para esse tipo de resposta nos momentos de crise. Quanto mais não seja o médico de família, o primo, o amigo, o que for, quem for. Não é? Professor, vamos ter mesmo que terminar. Teríamos aqui muito mais para conversar, com certeza. Agradeço-lhe muito a sua presença aqui no consultório do Porto Canal. Muito obrigada por ter estado connosco. Terminamos então esta primeira parte em que falamos de depressão e suicídio. A seguir ao intervalo, quem coloca as questões são os nossos telespectadores, por isso convido-o a participar. A especialidade é podologia. Os contactos estão em rodapé, número de telefone 229538525. O nosso e-mail é consultório@portocanal.pt. Até já.